Brasil. Uma terra rica e abençoada. Tem seus problemas, mas ainda amada. É apaixonante, tão grande e tão diversa. E para representar todo esse território, temos os símbolos nacionais. O hino nacional, o brasão de armas e a bandeira. Brasil. Conhece, hein? Ai. Inclusive, o que significa Brasil? Se você cresceu no país do futebol, sabe que o nome vem da árvore pau-brasil, que no começo da colonização era o produto mais comercializado da região. Que história bonita! O nome representa algo local. Ah. Porém, o que Brasil de pau-brasil significa? Meio que a dúvida não foi solucionada, né? Bem, o pau-brasil era a mercadoria mais vendida, porque com ele você conseguia uma tinta vermelha, que era muito rara na Europa, usada para tecidos e afins. Um vermelho intenso como brasa de fogo. Brasa, Brasil. E essa é a versão do latim, pelo menos. No entanto, existe uma outra versão da palavra, a de origem celta. Basicamente, é uma lenda da Irlanda, de uma ilha mítica. Praias paradisíacas, nativos pacíficos e cachoeira para todos os lados. Spoiler, a ilha é um mito e ela nunca existiu. Mas na época, todo mundo achava que existia. Eles até colocavam em mapas cartográficos. Apesar da lenda ser irlandesa, toda a Europa sabia. Então, quando Cabral chegou aqui em 1500, ele pensou que havia chegado na ilha. E por que isso é importante? O nome dessa tal ilha, Rai Brasil. Eu sei, né? Na língua celta, a tradução de Brasil seria abençoada. Então, o Brasil de pau-brasil vem de Rai Brasil? Ninguém sabe. As duas versões vieram de línguas diferentes e têm significados diferentes. Talvez uma palavra tenha inspirado a outra, ou talvez seja uma grande coincidência de nomes. Existe um grande debate sobre isso. Mas é um nome antigo, suas fontes foram perdidas na história. O importante é que, apesar de não sabermos precisamente de onde veio o nome, nós nos acostumamos e hoje temos orgulho de ser brasileiros. E mais, agora todas as suas origens podem ser colocadas na bandeira que... Vamos falar sobre a bandeira. A bandeira do Brasil é linda. O seu modelo é bem diferente de outras bandeiras tradicionais do mundo. Ela não é simples que nem a da França e tem cores vibrantes e diferentes. Só que nenhum dos significados do nome tem na bandeira. O nome do Brasil é vermelho e não tem vermelho na bandeira? Você tinha outro trabalho! Mas tudo bem, né? Argentina significa prata e não tem prata na bandeira. Vamos analisar com mais cuidado a bandeira do Brasil. E antes de continuar, eu quero lembrá-lo, se você está gostando do vídeo, deixe seu like. E se você quer ver próximos vídeos meus, se inscreva. Agora, de volta ao vídeo. Essa é a bandeira do Brasil. Campo verde primavera, com losango de ouro, tendo no meio a esfera celeste azul, atravessado por uma zona branca em sentido oblíquo, e nela escrito os deveres, ordem e progresso, além da esfera, que está recheada de estrelas. Absolute Cinema. Agora, quais são os significados? Bem, se você cresceu no Brasil, ouviu a história de que o verde representa as florestas, o amarelo representa as riquezas, o azul, os oceanos, o branco, a paz. Absolute Cinema. Será mesmo? Bem, a esfera azul celeste, na verdade, representa a manhã de 15 de novembro de 1889, a proclamação da República, sendo que as estrelas estão na exata mesma posição naquele dia. Apesar de terem erros astrológicos, como a constelação de Escorpião, que é bem visível no céu aberto, porém aqui foi drasticamente alterado, e Cruzeiro do Sul, que está bem maior do que era para ser, já que esse é um símbolo muito usado no Brasil. Além disso tudo, tem o lema Ordem e Progresso, que é uma frase bonita, até você perceber que ninguém fala isso. Não é como se estivesse na rua do Rio de Janeiro e falasse Ordem e Progresso, e alguém vai vibrar? Não. Inclusive, essa frase é parte de um famoso poema, O Amor por Princípio, a Ordem por Base e o Progresso por Fim, de Augusto Comte, que resume os princípios do positivismo. Que tipo, 1, você percebe que a bandeira para estar escrito Amor, Ordem e Progresso, e isso é estranho. 2, a maioria das pessoas não sabe nem quem Augusto Comte é. Porque 3, positivismo meio que acabou no século XIX. Mas nada disso importa, não é mesmo? O que importa é o verde e amarelo, as cores nacionais, de onde elas vieram. Bem, elas são inspiradas na bandeira imperial, já que essas recordam as lutas e vitórias gloriosas do exército e da armada na defesa da pátria, considerando, pois, que essas cores, independente da forma de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. Porque um grande, copia, mas não faz igual. Não é como se na época amarelo e verde fossem cores nacionalmente admiradas. Tanto que no jornal O Rebate de 1888, Júlio Ribeiro criticou manter as cores. Significaria o quê? Esperança e desespero? Capim e milho? Você me pega esse capim e milho. Então, esse seria o fim da história, né? Foram proclamar a república, deram um jeitinho brasileiro na bandeira, e não mudaram até hoje. Fim. Não, porque ainda não sabemos o porquê do amarelo e verde na bandeira.
Entenda que principalmente no século XIX, o verde e louro não eram cores populares, não havia bandeira com essas cores principais. Para saber a verdade, precisamos ir ao ano de criação da bandeira imperial, e aqui entramos em territórios turbulentos, porque as fontes são escassas, mas o que você vai encontrar na internet como a principal razão é o motivo que dei de se adoptar a cor amarela com a verde, por esta ser a Casa de Bragança, e a amarela a de Casa de Lorena, de que usa a família imperial. Isso quem disse foi um agente brasileiro em uma missão diplomática na Europa. Dom Pedro I era da Casa de Bragança e sua esposa Maria Leopoldina era da Casa de Habsburgo-Lorena. Então é isso, as cores tão patriotas republicanas que o Brasil se orgulha vêm na verdade da monarquia, de um rei que ficou aqui uns 8 anos e meteu o pé, e uma rainha que a maioria das pessoas nem sabe o nome. Então, fim, né? Só que não, porque essa explicação é de setembro de 1823, mas a proclamação da independência, ou independência ou morte, é em 1822. Outro motivo dessa história não fazer muito sentido é que o tal do agente diplomático é Antônio Teles de Silva Caminha e Menezes, e a missão diplomática era na Áustria, tanto que ele fala esse trecho para Clemens von Metternich, primeiro-ministro da Áustria. É importante entender que nessa época o Brasil estava consolidando sua independência como nação, por isso que Teles estava lá. Além disso, a imperatriz do Brasil era filha do rei da Áustria, ou seja, era muito importante ter os austríacos como aliados. Então, isso quer dizer que Antônio teria inventado toda essa história para convencer o primeiro-ministro? Talvez, eu consigo explicar melhor depois. Mas calma aí, independente, se em 1889 teve um decreto para a bandeira explicando a origem de suas cores, certamente teve um decreto da bandeira em 1822, certo? Sim, ele existe, só que ele não explica o porquê das cores. Apesar de no decreto do top nacional estar especificadas as cores verde de primavera e amarelo de ouro. Se você não sabe o que é um top, é porque ninguém mais usa, mas era um tipo de insígnia de laço. Inclusive, no mesmo dia que a tal famosa frase foi dita, Dom Pedro arrancou fora o seu top português e disse para o povo colocar laços de fita amarelo e verde. Então desde o dia 1º, o Brasil é ouro e verde. Mas por quê? Claramente vem do fato que a bandeira antecede o próprio Brasil. Isso porque a bandeira imperial nada mais é que o pavilhão de Dom Pedro I, pavilhão sendo a bandeira pessoal do príncipe regente. Quem desenhou o pavilhão foi Jean-Baptiste Debré, pintor francês que obviamente se inspirou nos estandartes franceses. Uma vez finalizado, Debré mostrou seu esboço para um outro pintor, Félix Salnay. Se você é que nem eu, nunca ouviu falar nesse homem, mas ele é um dos maiores artistas do Brasil, e Tanay disse que não gostava da presença do verde e pediu para substituir por vermelho. Só que Dom Pedro negou completamente o pedido de Tanay. Ele até deixou trocar o forro da coroa para o vermelho, mas não o campo, pois para ele o ouro e verde lembra a riqueza e a primavera eterna do Brasil. E, além das cores, Debré também adicionou plantas para representar o Brasil. Essa mesmo que você pensou, tabaco e café. O que mais representaria o Brasil do que a planta que deu o próprio nome, né? Então, agora certamente acabou a história, né? Fim. Quase lá. O mesmo Debré, a pedido do rei Dom João VI em 1820, criou um esboço de bandeira do Brasil. E ela aparece assim. Então qual o motivo dele ter encomendado essa bandeira para Debré? É impossível saber, já que essa bandeira foi descoberta só em 1940 nos arquivos pessoais do rei. Talvez ela foi feita para ser a bandeira de um possível Brasil independente. O fato é que esse design inspirou todas as bandeiras do Brasil que vieram a seguir. No esboço de Debré havia o próprio dragão da Casa de Bragança em verde, o que vai muito em contrário com aquela teoria de Teles. Se já tem o dragão para representar a Casa de Bragança, por que ele colocou o campo na cor verde? E por que não um leão para representar a Casa de Habsburgo? Além de que, a Casa de Bragança não é representada pelo verde, mas pelo azul e branco, como podemos ver pelas bandeiras do Brasil Colônia, de Portugal e bandeiras pessoais dos reis de Portugal. O verde nunca é usado. A única exceção seria a de Dom Pedro II, que tem um campo verde. Talvez Debré gostava dessa bandeira e misturou com a de Napoleão. Talvez foi José Bonifácio que teve toda essa ideia e Debré só desenhou. Não tem como saber ao certo. Nem tem nenhum documento explícito da época. Então, esse é o fim, né? Sim, finalmente chegamos ao fim da história. Um nome que representa uma ilha e a cor vermelho, mas não tem vermelho, mas verde e amarelo, porque Dom Pedro quis. Agora você pode se perguntar, será que ninguém viu isso? Será que não tem um cara que pudesse falar a história do nome Brasil e talvez mudar a bandeira para algo que significasse algo local? Vamos virar república e não revisitar o nome que significa vermelho, mas continuar com as cores da monarquia. Vamos virar um país independente e não colocar a árvore que deu nosso nome, em vez disso colocar tabaco e café. Por quê? Porque a bandeira não importa muito.
porque nada realmente mudou, porque as forças que regem ele não mudaram. Quem declarou a independência não foi o povo, mas foi uma elite, inclusive o próprio filho do monarca. Quem declarou a república não foi o povo, mas uma elite de militares. Tanto que Marechal Deodoro, primeiro presidente do Brasil, era monarquista. Por que você acha que a bandeira imperial é tão parecida com a atual? Alguém um dia falou que não é Brasil, e todo mundo aceitou. Alguém um dia decidiu uma bandeira, todo mundo aceitou. E sempre foi assim. O Brasil sempre foi, desde as capitanias hereditárias até hoje, um território muito grande governado por poucas pessoas, que nunca saíram do poder. É importante dizer que o significado do nome da bandeira com o tempo mudaram. É inimaginável pensar em mudar o nome da bandeira do Brasil. Ela é muito amada e não faz sentido mudar. O que ela representa hoje evoluiu e é muito maior que a sua origem. Porém, Brasil, a história do nome e bandeira dessa nação revela a real história desse povo, onde qualquer coisa é aceita, porque o povo não tem como reagir, porque o poder está na mão de poucos. Agora, se a gente não sabe de onde veio o amarelo e verde, a gente com certeza sabe de onde veio o azul e branco, que veio de Portugal. Pelo menos isso, né?